Greja, prepare teus argumentos e tua didática, porque a gente vai entrar num assunto que é muito importante para toda a população brasileira hoje, porque a Petrobras anunciou a redução de 44 centavos no preço do óleo diesel, de 40 centavos no valor da gasolina, de 69 no quilo do gás de cozinha, e os novos preços foram informados logo depois de o presidente da empresa, Jean Paul Prats, declarar a nova política de preços, que leva ao fim aquela paridade internacional. Primeiro eu quero que vocês expliquem para a nossa audiência o que isso significa na prática. Comece contigo, Alan Gani. Bom, primeiro, o preço dos derivados do petróleo estão caindo porque houve uma queda do petróleo no mercado internacional. Então, diante dessa política tão demonizada, do PPI, paridade de preços internacionais, de importação, quando também há uma queda, também há um repasse. E essa política foi essencial justamente para tirar a Petrobras da quase falência ainda no governo Dilma, porque ali naquele governo as receitas da Petrobras estavam congeladas, os custos aumentando, a Petrobras, uma empresa de petróleo altamente lucrativa, passou a ter dificuldades financeiras, sem contar também toda a questão da corrupção. Mas a Petrobras saindo da falência, seria necessário manter então essa política que a ajudou a retirar? Agora ela está estável, está tudo bem. Tem, porque ela pode, Evandro, aí é um bom ponto que você levantou, porque ela pode voltar a essa situação e causou uma grande incerteza, porque simplesmente avisaram que iam mudar essa política, mas não falaram como, não tem uma regra específica, gerou uma grande incerteza. Agora, Segré, se gerou tamanha incerteza, por que as ações da Petrobras subiram depois desse anúncio? Boa pergunta. Novamente, lembra que ontem falamos, especulação por um lado, expectativa por outro. A mim não me preocupa essa mudança no PPI em relação a esse abrasileirar, me dá um pouquinho de medo quando escuto abrasileirar, porque abrasileirar em determinadas circunstâncias pode ser deixar um pouquinho na mão de quem está conduzindo a empresa. Isso não seria bom. No caso da Petrobras, é uma empresa séria, é uma das maiores petroleiras do mundo, mas me dá uma sensação estranha quando, e vou ler textualmente para não errar na nossa colocação para a nossa audiência. Ela vai defender uma política de preços em função de referências de mercado, por custos alternativos. O custo alternativo pode ser uma versão de custos de oportunidade. Valor marginal, produção, importação, exportação, mas mantendo a rentabilidade. Só faltou colocar que em função da colocação dos astros o preço subiria ou reduziria. O problema não é mudar a forma de colocar um determinado preço, e eu celebro a possibilidade de ter uma redução do preço, não somente do combustível, gasolina, diesel, gás, perfeito. A questão é que seja uma coisa clara, e ainda não está claro como será. Essa expectativa de diminuição de preço de venda, claro, gera uma expectativa favorável no mercado e por isso as ações têm subido. Mas temos que esperar um pouquinho mais. De qualquer maneira, para que fique claro, eu estou muito de acordo se tem alguma política, mesmo a brasileirada, que me dá um pouco de medo, para reduzir preços na bomba, no caso dos combustíveis. Me preocupa um pouco que essa forma de determinar o preço não fica muito clara. Eu quero trazer até uma repercussão da Federação Única dos Petroleiros em relação ao que foi anunciado hoje por Jean Paul Prats. Depois de quase 7 anos assombrando o povo brasileiro, o pesadelo chega ao fim, foi o que disse a federação. Fala, Fábio Piperno. Veja, inicialmente em relação a essa queda de preços hoje, isso aconteceria com a mudança, com o fim da PPI ou não. Por quê? Isso já estava no radar de todo mundo, dos especialistas desse mercado. E aí o governo deixou para anunciar no mesmo dia. Porque inclusive ontem a Abicom, eu li até uma nota sobre isso, um texto sobre isso no Infomoney, a Abicom falava que já havia aqui no Brasil uma média de 10% acima dos preços de mercado. E isso oscilou 10 para cima, 10 para baixo, já de muito tempo para cá. Porque senão ia ter que ficar mudando o preço toda hora, né? Ok, e aí então, bateu com isso, mas e daqui para frente? Daqui para frente, provavelmente preços de mercado, só que tem uma coisa, os custos envolvidos, a PPI, ela tinha essa vinculação com os preços internacionais, mas também com a variação, mas ela, de certa forma, também ficava condicionada à variação do dólar. Ora,
você tem os preços internacionais em queda, você tem dólar em queda, então é evidente que os preços internos têm que baixar também. E eu acho que o que vai acabar regulando de agora para frente são as oscilações cambiais e também as oscilações do petróleo no mercado internacional. Ô Alangani, a Comissão de Economia do Senado convidou o presidente da Petrobras para explicar como é que vai funcionar de fato essa paridade. Eu já vou passar para você também, Segré, que levantou a mão. Diga. Quando eu vi aquele PowerPoint do arcabouço que gerava mais dúvidas, né, do que respostas concretas, eu achei que eles tinham batido recorde. Você acha que Mas você acha agora... que esse PowerPoint foi inclusive pior do que aquele apresentado pelo Deltan Dallagnol? Isso não deu para entender absolutamente Aproveitando nada. os dois temas. Foi uma carta ali de intenções de, olha, vamos mudar a PPI, mas seguiremos parâmetros do mercado internacional. Tá, como? Como é que é a fórmula? De que maneira? Então, completamente uma incerteza total, Piperno. E aí que mora o perigo, porque pode haver uma mudança de política de preços na Petrobras. E pela sinalização... Mas você fala em interferência do governo Interferência do governo. E aí, por populismo, segura o preço da gasolina, então aí a receita não sobe, os custos começam a aumentar, o investidor cai fora da Petrobras. Sabe quem é que vai pagar a conta? A gente, só que não paga na bomba, paga via imposto do mesmo jeito. Que foi, Piperno, a fórmula do governo Dilma? Populismo... Fala, Piperno, para eu passar para o Segré. Populismo é cortar preço para ganhar eleição, né? Então tira imposto para ganhar eleição. Só que o petróleo estava a mais de 100 dólares naquela época. Então, era diferente. Isso é populismo. Colocando em cartas diretas na mesa, o que Bolsonaro fez no ano passado. Aquilo foi o populismo grosseiro e lesivo a toda a economia. Bom, mas enfim, o fato Rússia e Ucrânia naquela época. A gente tenta... O preço dos combustíveis, o preço do petróleo interno aqui, ele também tem uma parte do seu custo, uma parte considerável, em reais. Ué, o funcionário ganha em real, o transporte lá da plataforma para as refinarias é em real. Então tem uma série de custos que são em reais. Então não dá para vincular tudo ao preço internacional. Segré, por que você levantou a mão? Diga. Levantei a mão porque quando não está clara a forma em que vai ser custeada a precificação do produto, de vários produtos, fica sempre a dúvida. E lembremos que a Petrobras não é a única empresa que está no mercado, né? Sempre, claro, a maior, sem dúvida nenhuma, é a que coloca as condições do mercado que as outras poderão ter que seguir. Mas uma das referências de mercado que ele estabelece é por regiões. Então, eu imagino que, vamos supor, na região norte do país, a Petrobras pode colocar preços diferenciados. Na região sul, pode colocar outro tipo de preço. Porque vai depender de oferta e demanda também de cada região. Claro, mas aí, em função do mercado, eu não sei se não terá intervenção o próprio CADE, talvez até pelas outras empresas que possam participar, dizendo que é concorrência desleal. Eu não sei, estou me aventurando um pouco, mas concordo com o Alan. O PowerPoint era uma coisa que não dá para entender, por isso até ironizei, dizendo que dependendo da colocação dos astros, a gasolina vai subir ou vai baixar. Inclusive, eu quero avisar a nossa audiência que esse arcabouço fiscal é o nosso próximo assunto. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nele, logo depois desse. Eu quero saber de você se essa é uma estratégia de Lula para se aproximar da classe média, Alangani. E olha a hipocrisia, porque até pouco tempo, quando aumentaram o preço dos combustíveis via imposto, qual que era o discurso? Não, pobre não usa carro, né? Isso daí é para a classe média que usa carro. E tem que incentivar a economia verde, ambiental. Então vamos aumentar o preço agora, oportuno, e cai o preço, porque segue uma fórmula internacional, aí é justamente para capitalizar o populismo. Lembrando que o próprio presidente Lula, Piperno, ele veio aí com uma história, uma medida de incentivar a produção de carros populares. Então o discurso não bate. Ora a classe média, ora é só a classe média que usa carro. Agora os mais pobres que usam o carro. Você não vê Lógico isso? que sim. Por que não? É uma baita hipocrisia, Piperno. Pelo amor de Deus. É que é o seguinte. Por quê? Os Faria Limers, o conceito quando o pobre usa carro.
Então, quando no governo... Como é que é, Piperno? primeiro, Repita, por favor. Eles odeiam, enfim, odeiam um pobre com carro. Ao contrário, vai vender mais carro, Piperno. Não, mas isso aí, quem vende carro não está na Faria Lima. Então, é o seguinte, eles odeiam o pobre congestionando o trânsito, odeiam o pobre em aeroporto, em cruzeiro. O Lula falando com esse tempo todo tinha, porque naquele tempo, enfim, naquele tempo em que se vendia muito, né, que as companhias aéreas também bombavam, aeroportos, enfim, aeroportos lotados, todos nós, e não sejamos hipócritas, todos nós ouvimos isso. Hoje qualquer um compra carro. Esse é o discurso do Lula que hoje tem falava gente que compra carro em 72 parcelas. O aeroporto está cheio. Então, quando exatamente se levanta a questão de se voltar a produzir carro popular, e hoje já tem jornal estampando na capa que algumas montadoras já estão entrando, né, pegando carona nesse projeto, muita gente... Mas, Piperno, olha como muda o discurso, olha como muda. Até pouco tempo, não, o aumento de preço da gasolina não afeta o pobre, afeta só a classe média, que é a classe média que usa carro. E também está condizente com toda essa agenda ambiental. Aí muda, aí o discurso muda, e agora... Fala, Segré. Basta pegar o pessoal da esquerda. Deixa eu passar para você, senão você não consegue falar, meu amigo. Não tem problema, estou aprendendo com ambos. As crianças estão nervosas hoje, Evandro? Mas é assim, não tem na situação de desigualdade social um balanço de soma zero. Explicando de outra forma, não é porque tem alguém que tenha dinheiro que deverá resolver a parte baixa da pirâmide econômica e social tirando dinheiro desse que tem. Em geral, as políticas de direita ou de centro para a direita, elas não condicionam que aquele que tem deva deixar de ter para que aquele que não tem possa começar a ter. É simplesmente a oportunidade do mercado. Se o mercado estabelece a possibilidade de que alguém que hoje não tem possa ter, valiosíssimo, maravilhoso. Não estou de acordo com o Piperno que a classe alta ou média possa estar questionando que um pobre tenha carro. Ao contrário, quando a classe média, que geralmente é o empreendedor, ele condiciona a possibilidade de ter uma clientela maior, uma classe baixa que está ascendendo, é muito melhor para ele. Então não tem nenhum motivo, nem social, nem econômico, para alguém de classe média ou classe alta ser contra a classe baixa. Ao contrário, geralmente a centro-direita defende que todos possam subir. O problema é que a esquerda, ele baseia a igualdade social tirando dos que têm para dar àqueles que não têm. Piperno, eu vi que você discordou, então eu vou passar para a gente arrematar esse assunto. Isso é um falso mito, né? Aliás, como diria Leonel Brizola, a propriedade é algo tão bom que todo mundo deveria ter. O que a gente não pode, assim, tapar o passado, fingir que o passado, a gente não pode simular de alguma forma ou esquecer do passado. O nosso passado nos ensinou muito. Então, naquele momento, sim, que houve uma expansão muito grande, e muito grande mesmo, né? Outro dia a gente estava pegando índices da indústria automobilística de hoje, comparando com 2011. Então, naquele tempo em que houve aquela explosão de vendas, esse discurso era recorrente. É o que? A famosa frase de que a empregada doméstica estaria indo para a Disney. Claro, e não sou eu que disse. Aliás, o ministro Paulo Guedes andou dizendo coisa semelhante. Não sou eu que inventei isso, não é a esquerda que inventou isso. E eu concordo conceitualmente com o Segré no sentido de que não é tirando de um que você vai resolver o problema do outro. Não existe isso. Quem pensa assim é um idiota. O que eu estou dizendo é que no Brasil, infelizmente, havia sim esse pensamento que praticamente estabelecia um apartheid social. Mas esse discurso, Piperno, do Lula, do nós contra eles, esse discurso de que agora a classe média está insatisfeita porque o pobre anda de carro, esse discurso é entender a economia como um jogo de soma zero, e que não é, porque na hora que há um crescimento da economia, todo mundo ganha. Todo mundo ganha porque o país ficou mais rico. O governo ganha porque arrecada mais impostos, gera-se mais emprego. Há um aumento da massa salarial, Evandro, como um todo.